Dizendo não ao marco temporal. O novo marco temporal. De marco temporal. Não ao marco temporal. O que é marco temporal? O que isso tem a ver com os povos indígenas? Por que o tema foi parar no STF? Meu nome é Thiago Ângelo e esse é mais um Poder Explica. Marco temporal é o nome de uma tese que diz o seguinte: terras ocupadas por povos indígenas na data da promulgação da Constituição em 1988 ou que estavam em disputa judicial podem ser reivindicadas por indígenas. Já territórios desocupados não poderiam ser reivindicados. Agora, de onde vem essa tese? Em 2009, o STF julgou uma disputa sobre a terra Raposa Serra do Sol, em Roraima. A corte decidiu que os indígenas tinham direito ao território porque viviam nele quando a Constituição foi promulgada. Só que essa decisão abriu margem para uma outra interpretação. Para setores do agronegócio, terras que não eram ocupadas pelos povos indígenas em 1988 não poderiam ser reivindicadas, ainda que tradicionalmente pertencessem a esses povos. Por que o STF está discutindo o marco temporal? O Supremo começou a julgar a validade do marco temporal em agosto, após a ação movida pela FUNAI contra a tese. A Advocacia Geral da União se posicionou a favor. Já a Procuradoria-Geral da República é contra a medida. O relator, Edson Fachin, votou contra o marco temporal. Para ele, não faz sentido dizer que povos originários só podem reivindicar terras que ocupavam em 1988, porque muitos deles foram expulsos ou fugiram de seus territórios. Fachin diz também que a decisão de 2009 não criou precedentes, ou seja, valia só para o caso envolvendo a terra Raposa Serra do Sol. Dizer que Raposa Serra do Sol é um precedente para toda a questão indígena é inviabilizar as demais etnias indígenas. Quem não vê a diferença não promove a igualdade. O que acontece se o STF validar a tese do marco temporal? Populações indígenas podem ser expulsas de terras que ocupam atualmente se não conseguirem comprovar que estavam nelas quando a Constituição foi promulgada. E mais, processos de demarcação que se arrastaram por anos podem ser suspensos no caso de uma decisão a favor da tese e terras que pertencem aos indígenas podem ficar sem titularidade, facilitando privatizações. O que acontece se o STF decidir contra a tese do marco temporal? Caso a Corte negue o marco temporal, a decisão reafirmaria o caráter originário dos direitos indígenas e a chamada teoria do indigenato, que vem do período colonial e reconhece os direitos dos povos indígenas sobre suas terras como originário, ou seja, é uma garantia anterior à própria formação do Estado. A Constituição de 1988 segue essa tradição. Diz que essas populações têm direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. A favor ou contra? O que dizem os envolvidos? Antes dos votos dos ministros do STF, 35 entidades envolvidas no tema foram ouvidas. 22 colocaram contra o marco temporal e 13 a favor. Para Rafael Modesto dos Santos, representante da comunidade indígena Xoclen, o marco temporal é uma ficção e sua aprovação causaria insegurança jurídica e aumentaria a violação contra populações indígenas. O marco temporal parte de um negacionismo. Para existir como ficção que é, ele carece de negar a ciência antropológica. Por isso, só cabe o texto constitucional e o indigenato, o direito originário, para averiguar a luz da ciência sobre os limites de um direito territorial que é declarado, inato, pré-existente, congênito. Para Luiz Fernando Vieira Martins, representante da Associação Brasileira de Produtores de Soja, é justamente o contrário. Ele diz que o marco temporal dá segurança jurídica para disputas sobre terras indígenas. Critérios objetivos de tempo e espaço, direito à justa indenização e observância ao impacto econômico de futura decisão são imprescindíveis para conferir a paz social e a segurança jurídica que o caso requer. Bolsonaro e o marco temporal. Quem também defende a validade do marco temporal é o presidente Jair Bolsonaro. Em setembro, disse esperar que alguém suspendesse o julgamento e sentasse em cima do processo. Então o cara que está produzindo aqui, ele sabe que lá na frente, daqui 1, 2, 3 ou 5, 10 anos, reconsiderarem o que está sendo votado e mudar o marco temporal, ele sabe que a fazenda dele não vai valer nada.
Qual o estímulo que ele tem para investir hoje em dia? Qual garantia jurídica ele tem para continuar trabalhando? O Brasil não pode continuar vivendo dessa forma. Bolsonaro também indicou que não aceitaria uma eventual rejeição do marco temporal. Isso simplesmente inviabilizaria o nosso agronegócio. Nós praticamente deixaríamos de produzir, de exportar. Caso isso seja aprovado, eu tenho duas opções. Não vou dizer agora, mas já está decidida qual é essa opção. É aquela que interessa ao povo brasileiro. A análise do marco temporal no Supremo continua. O placar até o momento é 1-1, com o voto de Fachin contra a medida e o de Nunes Marques a favor. O ministro Alexandre de Moraes é o próximo a votar. Em 15 de setembro, ele pediu mais tempo para analisar o caso. Em 11 de outubro, ele liberou a análise do marco temporal para julgamento, mas ainda não há data para o tema voltar para a pauta da Corte. Mais detalhes sobre o caso vocês podem acompanhar no Poder 360. E o Poder Explica fica por aqui. Não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até breve!